Mais um vídeo chegando e uma polêmica que chama a atenção do Brasil, que chama a atenção do meio evangélico de uma forma geral. Aimee Rocha, a cantora que chama a atenção dos evangélicos e do evangelho que se prega hoje em dia. Eu tenho aqui um texto em Mateus capítulo 14, verso 6 em diante, que eu quero ler para você. Mas, quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dê-me aqui no prato a cabeça de João Batista. João Batista, ele foi morto e eu quero fazer uma reflexão. Por que João Batista foi morto? Qual foi a causa da acusação sobre João Batista? Qual foi a acusação, o crime que ele cometeu para ser condenado pelo rei Herodes, por Herodias? Qual foi o problema, o motivo? E todos nós sabemos. E esta jovem consegue expressar, através da música, que falta João Batista nos dias de hoje. Eu complemento que falta Elias, porque Elias também foi um profeta que não foi muito bem-vindo no seu tempo, porque pregou a verdade, porque mostrava os erros. Falar a verdade, mostrar os erros, apontar os defeitos de uma sociedade, de suas lideranças, não agrada mesmo até os dias de hoje. A ex-ministra da Educação, ela no governo anterior, Damares, ministra Damares, ela chegou a falar, chegou a mencionar o caos com as crianças, com o abandono das autoridades por coisas que estavam ou estariam acontecendo, mais propriamente na ilha de Marajó. Mas o que estaria acontecendo? Quais seriam os usuários, os frequentadores, os interessados? Primeiro, a gente não pode falar aqui. Segundo, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E esta Aimee Rocha consegue, com uma música, comover o Brasil inteiro, chamar a atenção de autoridades, políticos e do nosso clero atual. Omisso, parabéns para Aimee Rocha. E aqui eu faço um ato solidário a esta jovem, a sua causa, a sua música, que ecoe nos quatro cantos deste país. E sensibilize, principalmente políticos, autoridades e, por que não, a classe evangélica, cristã, católicos, protestantes, que é hora de arregaçar as mangas e nos levantarmos como João Batista. A causa de sua morte, de João Batista, foi porque ele apontava o crime
de adultério. Herodes havia tomado como esposa a esposa do seu irmão Felipe. Exatamente. Adultério contra o próprio irmão. E João Batista publicamente apontava esse gravíssimo erro. E é claro, não agradou a Herodias, que tentava de todas as formas tirar a vida de João Batista. Está incomodando, está falando a verdade, é melhor tirar de cena, é melhor causar o que ela até que conseguiu. Mas a letra dessa jovem, eu copiei umas partes interessante. É um protesto, é um grito no meio de tantos. Talvez uma gota d'água no oceano, mas que essa gota d'água repercutiu. Fazemos campanhas para nós mesmos. E não é verdade. E eu não sou pastor e não sei disso. E por que não admitir? E por que não nos conscientizarmos que essa igreja de placas e denominações espalhadas Brasil afora, se encontra inerte, estagnada e precisa acordar, despertar. A igreja precisa ser participativa. A igreja precisa olhar para o passado, ver o presente, esperando um futuro, um melhor futuro para o seu povo. Fazendo campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós. Se estamos na igreja, entre quatro paredes, a igreja vai bem, sem se importar com quem está lá fora. Não queremos participar da política, porque talvez seremos chamados de mais um Malafaia da vida, mais um Marco Feliciano da vida. Mas a verdade é que precisa mesmo. Em certa perspectiva, numa visão de um lado diferente, no espectro da religiosidade, no espectro da responsabilidade cristã, ética e moral, precisamos ser diferentes. Precisamos tomar decisões e nos erguer como filhos da luz, como sal da terra, luz do mundo, porque é assim que espera Jesus de cada um de nós. O texto desta moça, desta jovem, continua: oramos por nós e pelos nossos. E eu pergunto, quantos jejuns temos feito pelo país? Quantos jejuns nós temos feito pelo nosso próximo, pela nossa cidade, pelos nossos governantes? O reino virou negócio. Grande verdade. Aimee, grande verdade. Embora sendo que isto também é um sinal de apostasia, sinal dos últimos tempos, os quais estamos vivendo e vendo a cada dia tudo isso acontecer. Oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio, o dízimo mais importante do que as almas, do que os corações, é verdade. E principalmente, Aimee Rocha, eu quero dizer, principalmente nos grandes ministérios, nas grandes igrejas, naquelas que os pastores
se entronizaram, cuja cadeira do pastor tem que estar atrás do altar, porque ele é o dirigente ali de tudo, quando deveria ser Deus, deveria ser o Espírito Santo. Eu digo isso com uma grande folga no coração, porque a cadeira que eu sento no altar, ela fica bem afastada do centro. Porque eu não vejo necessidade e me sinto mais confortável e tenho uma visão mais ampla de quem chega, de quem sai, e esse é o interesse. Essa é a ideia principal, de que o pastor esteja atento ao que está acontecendo e não somente ali atrás por uma questão de praxe e muitas vezes soberba, não é? Vaidade. O evangelho de fariseus, é verdade, Aimee, é verdade, evangelho de fariseus. E Jesus disse, ai dos fariseus, que limpam o exterior do copo e do prato, mas o seu interior é todo rapina. É verdade. Estamos vendo isso mesmo, na grande maioria desses cristãos afora, Brasil afora, mundo afora. É verdade. É isso mesmo. Enquanto isso, diz a letra da música desta jovem, enquanto tudo acontece, enquanto esse comodismo todo, no Marajó, o João desapareceu. E que falta faz? E que falta faz os João em nossa época, os Isaías dessa época, os Jeremias, que se levantavam contra o sistema, os Elias de hoje, faltam se levantar em praça pública e pregar, quando necessário, contra o próprio sistema político, que defende comportamentos anticristãos, antibíblicos, e nós estamos parados, porque não podemos falar no YouTube, porque não podemos falar na praça pública mais. Opa, isso é uma verdade, mas ela está abrindo o verbo e dizendo a verdade, que muitos pastores não têm coragem de dizer. Parabéns, mais uma vez, Aimee Rocha. A letra continua dizendo, estamos no ápice da nova era, e a falsa noiva se rebela contra o noivo que espera ver. Que coisa linda, que poesia aqui, de uma forma linda. Eu gostei dessa frase. E a falsa noiva, amém, é a falsa noiva. Mas existe o remanescente. Sempre existirá um remanescente. Uma noiva verdadeira. O joio está no meio do trigo, Aimee. E você está de parabéns. Eu venho aqui, através desse vídeo, parabenizar, me solidarizar e lamentar que de quem mais nós esperávamos, que são a nossa bancada evangélica, na política, a bancada evangélica, esperar das elites, os pastores mais renomados, mas estes só querem aplausos, dinheiro, dízimos, como bem falou a letra da cantora, e ela conclui, e eu concluo aqui também esse vídeo, estamos no ápice da nova era, e a falsa noiva se rebela contra o noivo que espera
vir. Um caráter cristão fadado ao fracasso, porque é falso, né? Porque Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Um evangelho de fariseu é o que nós temos assistido. E quietos, inertes, calados, como que amordaçado. De todos os lados, não queremos problema para nosso lado. E aí, deixa acontecer. Mateus capítulo 14, como um exemplo, o João Batista prefere morrer pela verdade, mas se levanta contra o pecado. Será que veremos daqui para frente, mesmo com este clamor, desta letra e dessa música? Será que vai haver mudança? Tentaram por todos os lados calar a ex-ministra Damares. E por pouco não aprenderam. Talvez colocaram somente uma breve mordaça. Não sei. Mas há muitas conjecturas e os próximos capítulos da vida real está por vir. Mas eu quero terminar dizendo, em um ato de solidariedade, a Aimee Rocha, você não está só. E há um Deus lá no alto que vê todas as coisas. Nada escapa do seu olhar. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.